proposta da reflexão de hoje é falarmos sobre o tema cultura e suas transformações no mundo contemporâneo. Nesta reflexão, vamos abordar, dentro de uma perspectiva sociológica, os processos de transformações e seus conceitos antropológicos, com o objetivo de enfatizar a forma como o desenvolvimento tecnológico tem sido utilizado como um mecanismo de manipulação, despolitização e alienação para dominação dentro do sistema capitalista. Pois bem, o mundo está mudando a cada dia e essas mudanças elas fazem com que as tecnologias elas estejam cada vez mais evoluídas, proporcionando transformações culturais numa velocidade cada vez maior, impulsionadas pelo processo de globalização. Isso mostra o quanto a cultura ela não é estática, ela se movimenta no tempo, no espaço e nas relações que acontecem entre as pessoas nos lugares e no tempo em que elas estão localizadas. E esses encontros, essas culturais e essas inter-relações que acontecem entre os diversos povos e as diversas culturas, muitas vezes acontecem gerando conflitos ou mesmo assimilações de uma cultura para com a outra. Sendo assim, há lados positivos e negativos desse encontro, são dois lados da mesma moeda. Existem formas diferentes de dominação. Ora ela pode acontecer de forma mais hostil e ora ela pode acontecer de forma mais sutil. Isto vai depender do grau de interesse sobre o país. As formas hostis, normalmente, elas são mais violentas, e acontecem através da violência, como guerras, invasões, estabelecimento de regimes autoritários. Já a forma sutil, por sua vez, as formas sutis, elas acontecem dentro de um processo de alienação, de manipulação e despolitização. Na medida em que uma cultura dominante vai se inserindo dentro de uma cultura que está sendo dominada, é muito comum ela se utilizar dos recursos tecnológicos existentes para fazer então essa apropriação dos seus valores, e estabelecer então a sua dominação. A alienação ela ocorre quando os indivíduos tornam-se alijados do conhecimento dentro da sua própria sociedade. A reforma da educação no Brasil é um bom exemplo disso. O governo estabeleceu que as disciplinas de matemática, língua portuguesa e inglês passariam a ser disciplinas obrigatórias, enquanto que as outras disciplinas seriam optativas. Ou seja, a partir desta reformulação, as pessoas vão crescer e se formar com uma limitação de conhecimento, se tornando alienadas. Consequentemente, uma sociedade onde não se tem uma formação completa, não há uma capacidade crítica para tomar decisões de média e alta complexidade, como, por exemplo, a escolha do seu presidente. Isto faz com que essa sociedade ela seja despolitizada, ela não tenha uma capacidade crítica, de alta complexidade. Isto também pode ser visto
com muita frequência Quanto reivindicação de classe, quando sou a há favor, né? alguma Até porque todos greve, têm direito alguma a manifestação, se em que manifestar e os reivindicar repórteres melhores condições de trabalho. O problema entrevistam é que pessoas outros direitos aleatoriamente estão sendo nas afetados, ruas, né? né? Nesse ponto, E eu acredito muitas que poderia vezes ser essas feito um esquema pessoas se próximo colocam de polícia contra militar, a manter um greve ou contingente contra a mínimo, manifestação, com a né? maior parte E em muitos aderindo à greve, casos mas o contingente mínimo para garantir principalmente remédio, são movimentos que para a estão sociedade, até a lutando por sociedade causas comuns que seriam benéficas limitação para de elas risco de mesmas, não né? conseguir Para atender a essas demanda, pessoas né? que estão E sendo aí acaba infringindo entrevistadas, outros direitos. né? Temos também o caso dos sindicatos, que diante de tantas críticas acabaram perdendo força, perdendo espaço com a nova reforma trabalhista. Na medida que você tem uma sociedade despolitizada, cria-se uma alienação, tornando muito mais fácil a manipulação. Essa forma de dominação sutil, ela é bastante eficaz. Quando a forma de dominação ela é hostil, as mudanças elas costumam ser mais drásticas e violentas. As influências exercem um poder de descaracterização da outra cultura, né? Outro fator que está ligado a essa descaracterização, né, nesse processo de dominação é o etnocentrismo, que diante do encontro de duas culturas, em que uma cultura se sobrepõe à outra, esta cultura dominante ela se coloca como superior à outra, né, fazendo com que a outra cultura se submeta às suas regras, aos seus padrões de comportamento, entre outras coisas. O Brasil ele passou por um processo etnocêntrico durante o período de colonização. Quando os europeus chegaram aqui, os nativos que aqui habitavam, eles tinham suas próprias culturas, tinham sua religião, tinha uma estrutura sociocultural, entre outras coisas, que acabou sendo suplantada, né, na medida em que os europeus foram conquistando esse espaço. O que não quer dizer que, ainda que seja dominada, uma cultura não transfira valor para outra cultura. Há sempre uma troca de valor. Hoje, por exemplo, nós possuímos hábitos que são comuns das culturas dos nativos, que chamamos de indígenas, que já habitavam aqui, como, por exemplo, o hábito de tomar banho, o conhecimento a determinadas plantas medicinais, comer abacaxi, entre tantas outras coisas, né, que são conhecimento da sociedade que aqui já habitava. Por outro lado, nós adquirimos a própria língua, né, do dominador, a ciência, né, e todos os hábitos que estão ligados, como o vestuário, a alimentação e etc., a cultura que acabou, né, se colocando aqui e prevalecendo neste encontro cultural. Quando, apesar desses prós e contras que há nesses encontros culturais, né, os encontros culturais eles podem gerar um enriquecimento cultural para a sociedade, e esse enriquecimento cultural ele se dá na medida que há uma somatividade, né, uma agregação de valores que antes não existiam e que passam a existir dentro dessa sociedade, né? Por outro lado, o isolamento de uma determinada cultura pode gerar a sua extinção. A história nos mostra que quando isto ocorre, né, línguas, povos, tradições, elas
eles deixam de existir. Entre as diferentes formas de dominação do capitalismo, a alteridade é uma delas, né? Ela é uma forma que permite que haja uma inter-relação entre culturas, né? Que pode onde uma cultura considera o valor da outra. Porém, há de se convir, contudo, que trata-se nada mais, nada menos do que uma outra forma de dominação que possui os mesmos propósitos. Só ela é um pouco menos agressiva na medida em que considera os valores de outra cultura. O prejuízo que se tem a um patrimônio cultural, quando você tem uma dominação hostil, ele é muito grande, porque uma dominação mais hostil, ela acaba destruindo, né, saberes centenários, milenares, o patrimônio histórico, cultural, né, dos povos que levaram muitos anos para conquistar esses valores. O caso do Iraque é um caso bastante emblemático, né, em que teve toda a sua estrutura social, cultural, econômica, política destruída por outros países, particularmente pelos Estados Unidos, para tomar o seu petróleo. Hoje, aquela sociedade que até então possuía uma riqueza cultural, que era um dos lugares mais visitados do mundo, hoje se tornou, né, um lugar, né, onde ninguém quer estar, porque o estado de guerra estabelecido lá, a miséria, a destruição, né, não permite que os seus valores possam ser reconhecidos. Sobre esse ponto de vista, o relativismo cultural, ele não existe, né? Ele que ficou convencionado como o respeito aos valores culturais e as diferenças culturais que existem entre as próprias culturas não foram levados em consideração quando o Iraque foi atacado, né? Então, essas convenções muitas vezes ficam no papel quando o interesse é econômico. Todo esse desenvolvimento tecnológico, né, que faz com que algumas culturas dominantes se valham do uso da força para dominar, elas visam também processos de alienação, manipulação do próprio sujeito, seja pela força ou até mesmo por formas mais ideológicas. A escola de Frankfurt, né, já criticava, né, essa manipulação que existe das pessoas, do consumo e da produção em massa, da utilização dos elementos simbólicos, criando ideologias de dominação das massas. Os elementos culturais, né, e simbólicos, eles são utilizados como forma de dominação por culturas dominantes, né? Eles são apropriados por essas culturas e utilizados dentro da lógica capitalista, né? Mas qual é a importância de você utilizar um e não utilizar outro meio? Ou seja, de você ser mais sutil e de você ser mais hostil. Se em todo o processo de dominação houvesse hostilidade, ou seja, uma destruição de toda a sociedade, de todo o patrimônio, não haveria quem dominar, né? E o capitalismo, ele possui essa estratégia de criar formas diferentes de dominação, modelos diferentes de dominação. Por fim, né, não é fácil
compreender essas relações culturais, esse desenvolvimento tecnológico que acontece, porque muitas vezes essas diferentes formas de dominação, porque muitas vezes elas são mesclados, outras vezes são difusos. Os governantes, eles possuem mecanismos poderosos de alienação, de manipulação e de despolitização, e acabam convencendo a sociedade, seja pelo uso da força, seja pelo uso das tecnologias, né, através da indústria cultural, atendendo à lógica capitalista do lucro. A melhor forma de resistir a essas mudanças, né, que ocorrem no mundo globalizado é conhecer e valorizar a sua própria cultura, né, e, na medida do possível, né, fazer com que essas conectividades que estão ligadas à indústria cultural e seus processos tecnológicos sejam algo positivo para você, para a sua sociedade e o mundo em que vivemos. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.